Pessoal, então nesse módulo, né, nós vamos falar sobre os minerais, tá? Nesse nós vamos começar falando sobre a formação, as propriedades e a composição, né, dos minerais. Lembrando, pessoal, lembrando que mineral, né, lembrando que os minerais são as unidades que constituem as rochas. Ou seja, toda rocha, né, ela é constituída por unidades menores que nós chamamos de minerais. E são esses minerais que nós vamos encontrar no solo, tá bom? Uma outra coisa também que a gente deve ficar atento, e que é o motivo da gente estar estudando isso, é que esses minerais, pessoal, eles vão determinar, né, várias características muito importantes para o solo e que estão diretamente relacionadas à produção agrícola, né, ao uso agrícola dos solos, tá bom? Então é por isso que essa semana e na próxima nós vamos estar falando aí sobre os minerais, tá? Quando a gente pega, pessoal, a crosta terrestre, a gente vê, né, que ela tem essa constituição mineralógica que vocês estão vendo aí. O que que isso significa, pessoal? As, as rochas, né, e o próprio solo, que está na camada mais superficial da crosta, vai ser formada, né, por esses minerais, em sua grande parte, por esses grupos minerais que estão aqui, e nós vamos estudar eles aí hoje. Tem um grupo aí mineral, né, os chamados feldspatos, que são bastante abundantes. Aí vão ter os piroxenes e anfibólios. Aí tem um quartzo, que é um mineral, né, que está presente no quartzito, no arenito, e que é super abundante nos nossos solos aqui, né? O quartzo nada mais é que a areia, tá bom? Temos as micas, as cloritas, os carbonatos e óxidos, e assim por diante, pessoal. Novamente, tanto as rochas, tá, quanto o próprio solo são formados, né, por essas unidades menores que nós chamamos de minerais. E nós até vimos isso, né, pessoal, naquela definição de rocha que nós demos na primeira aula, eu acho, lá. O que é uma rocha, pessoal? Uma rocha é um conjunto de minerais, né? Uma assembleia, uma união de minerais, lá, formada pela combinação de minerais. E aqui nós temos o exemplo de uma rocha que é o gabbro, que é formada, né, por olivinha, piroxênio e plagioclásio, tá? E em rochas como gabbro, como granito, ou mesmo como arenito, você consegue, a olho nu, já distinguir esses minerais na rocha. Então, observem, pessoal, essa rocha ela é formada aqui, né, por minerais mais claros, né, que no caso aqui vai ser o plagioclásio, por um mineral mais escuro, que é o piroxênio, e por um mineral meio azul, esverdeado, né, que vai ser a olivina, tá? Então, algumas rochas, de forma macroscópica, você já consegue diferenciar esses minerais. Inclusive, essa é a atividade dessa semana que a gente vai falar ao final. E para fazer essa atividade, pessoal, é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa aula, tá bom? Vocês não terem dificuldade nessa tentativa de identificar os minerais nessas rochas. Beleza? E aí, né, nós chamamos esses minerais, pessoal, de espécie mineral. Espécie mineral é um termo da geologia, tá? Que a gente fala aqui só para manter, né, essa terminologia mais adequada, mas nada mais é que um mineral, tá bom? Nada mais é que um mineral. O que é um mineral, pessoal? O que é um mineral? Né? A pergunta simples que já caiu em prova.
Pessoal, o mineral, né, para eu chamar algo de mineral, ele tem que obedecer a algumas características, tá? Primeira, pessoal, que deve ser um sólido homogêneo, tá bom? Homogêneo? Como assim, professor? Quando a gente acabou de ver o gabbro, era uma rocha, né, pessoal, que ela era conjunto ali de vários minerais, de 3 minerais, né, no caso. Ou seja, não era um sólido homogêneo, tá? Deve ocorrer de forma natural, né, de ocorrência natural no ambiente, ou seja, não é algo que você sintetizou numa fábrica ou num laboratório, tá? Porque tem jeito de você fazer isso tudo, você sintetizar compostos similares numa fábrica ou num laboratório, tá? Mas isso não vai ser um mineral. Ele deve ser inorgânico, pessoal. Tem que ter caráter inorgânico, tá bom? Com composição química definida e estrutura cristalina. Ao longo da aula de hoje, nós vamos passar um pouco, né, por cada uma dessas características e vai ficar mais claro para a gente, tá? Só que para eu chamar de mineral, tem que ser um sólido homogêneo, aparecer de forma natural no ambiente, né, de ocorrência natural, caráter inorgânico, uma composição química definida e estrutura cristalina, tá? Tem que obedecer 5 critérios aqui para eu chamar de mineral. A caráter inorgânico, ocorrência natural, estrutura cristalina, composição química definida, além de ser um sólido homogêneo, tá bom? Então, muita atenção com esses critérios, porque alguns compostos que nós encontramos na natureza fogem disso aqui. Então, não posso chamar de mineral, tá bom? Não posso chamar de mineral. E como que eu dou nome aos minerais, né, pessoal? Como que os minerais são nomeados, tá? Mineral, pessoal, vários minerais, eles vão terminar com o sufixo ita, enquanto as rochas, né, as rochas vão terminar com o sufixo ito, tá bom? Nós vamos ver alguns exemplos. Nós temos caulinita, montemolilonita, vermiculita, são todos minerais, tá? Aí, para a rocha, a gente tem o granito, por exemplo, né? Que termina com esse sufixo ito. O nome do mineral também, pessoal, pode ser o nome de uma localização geográfica, né? Muitas vezes relacionado ao primeiro local onde foi encontrado aquele mineral, tá bom? Pode ser algo relacionado a uma propriedade física também, a presença de algum elemento químico em abundância, tá bom? E a homenagem a uma pessoa importante, geralmente quem descobriu, quem descreveu o mineral pela primeira vez, tá? Isso é bastante comum também. Tem um exemplo aí para vocês, pessoal, lá. Amazonita. Amazonita. Amazonita, né, pessoal? Conforme o nome já sugere, ela tem esse nome, né? Porque provavelmente ela foi descrita pela primeira vez, ou ela é abundante na região amazônica, tá? Observem, pessoal, que a amazonita tem uma fórmula química definida. Toda amazonita que você analisar no laboratório lá com a difração de raio-x vai ter essa fórmula aqui. E isso é um daqueles critérios que a gente falou para ser chamado de mineral. Tem que ter uma fórmula química definida aí, ó. É o KLS3O8, a fórmula química da amazonita. E nós temos aqui, ó, a arsenopirita, né? A arsenopirita, que está relacionado, né? Arseno, aqui é a presença do arsênio em abundância, tá? E aí temos alguns minerais também, eles são nomeados, né, de acordo
com o próprio nome da pessoa que descreveu, né? É algo bem, uma pessoa bem egocêntrica, assim, né? Falou, vou colocar o meu nome nesse mineral. Aí ficou lá, andersonita, que é esse mineral aí, né? Com sódio, com cálcio, né? De uma fórmula química bem complexa, assim, que a gente trouxe como exemplo, tá bom? Então, tem essas questões da nomenclatura, mas fiquem atentos principalmente aos critérios para eu chamar de mineral. E aí, pessoal, quanto a amazonita, quanto a cenopirita, quanto a andersonita, a gente vai encontrar, né, compondo uma rocha, tá? Compondo uma rocha. E nós vamos falar agora, pessoal, como os minerais se formam, então. Vários desses processos, né? E o primeiro que a gente vai ver aqui, nós já vimos lá na formação das rochas, né? Porque naturalmente isso vai coincidir, pessoal. Já que a rocha é um conjunto de minerais, né? Os processos que levam à formação das rochas vão estar associados à formação de minerais, tá bom? Primeiro aqui, relativo, o primeiro processo de formação de minerais, como a gente já esperava, é a cristalização do magma, pessoal. E nós já vimos, né, que a cristalização do magma forma as rochas magmáticas, né, ou ígneas. E daí a cristalização do magma, então, vai formar esses minerais que nós encontramos nas rochas magmáticas, tá? E as características desses minerais, assim como ocorre nas rochas magmáticas, vai depender da composição química do magma, tá? Da viscosidade desse magma e principalmente aquela questão que nós falamos de onde esse magma resfriou, pessoal, para ele voltar ao estado sólido, para ele cristalizar. Onde foi que esse magma resfriou? Foi no interior da Terra, né? Foi no interior da Terra aquele magma que nós chamamos de intrusivo, ou foi na superfície aquele magma que sai, né? Que é produto de um derramamento, de uma erupção vulcânica e que nós chamamos de extrusivo, tá? Isso tudo vai interferir nas características dos minerais, que vão interferir muito nas características das rochas e nas características do solo, tá? Aí nós vimos, né, lá, a gente estava falando, a cristalização do magma, né, a cristalização dos minerais pode ocorrer no interior da crosta. Quando ocorre no interior da crosta, dentro da crosta, pessoal, esse magma intrusivo, ele resfria de forma mais lenta, né, porque a temperatura é mais alta lá no interior da crosta, e aí demora mais para esfriar. Como o resfriamento é mais lento, isso possibilita, pessoal, que se formem minerais maiores, que se formem cristais maiores, tá bom? Então, quando eu tenho resfriamento lento, lá no interior da crosta, eu vou ter minerais maiores. Quando eu tenho o resfriamento rápido, né, que ele está lá, pessoal, a 800 graus, por exemplo, aí acontece a erupção vulcânica, né, esse material chega aqui na superfície, vai estar 20 graus, 25, é muito mais frio, aí ele esfria muito rápido. E esse esfriamento rápido, né, impossibilita a formação de minerais maiores. Então, né, para esse magma extrusivo, de resfriamento rápido, teremos minerais menores, de granulometria menor. Tá? Um outro processo, pessoal, um outro processo para formação de minerais é a sublimação. Sublimação, né, é um fenômeno físico-químico que algo vai sair, né, de vapor para sólido, né? Por isso que a química é importante, pessoal. Só um parênteses. Ah, química é chato, química é não sei o quê. Pessoal, nós estamos falando um pouquinho de química aqui em Gênesis, né? Pouquinha coisa, química básica, de ensino médio.
Quando você chegar em fertilidade, por exemplo, fertilidade do solo, né, que o pessoal está fazendo agora, é muita química, pessoal. É muita química. São conceitos elementares também da química, mas é muito importante que desde agora, né, vocês levem muito a sério todas as disciplinas da química, tá? Para quando você chegar lá nas disciplinas que dependem um pouco dessa química básica, você ficar tranquilo, tá bom? Então, sublimação é esse processo, né, de transformação da matéria, que algo sai do estado gasoso para o sólido, tá bom? E alguns minerais surgem assim, pessoal. Nós temos gases do magma, né? Nós temos gases do magma que, principalmente durante a erupção vulcânica, eles saem do estado gasoso para o sólido, formando um mineral, né? Formando um cristal. E aí nós temos exemplos aqui de alguns minerais, borax, cloretos, fluoretos, tá bom? Que são formados por esse fenômeno da sublimação. E temos também, pessoal, um fenômeno bem importante, que é a evaporação ou a sobressaturação. Atenção, pessoal, esses dois fenômenos são muito importantes na formação, principalmente dos minerais que ocorrem nas rochas sedimentares, tá? Então, como que essa evaporação e essa sobressaturação levam à formação de minerais, pessoal? Olha lá, originam-se pela deposição, que é um fenômeno lá, que é um processo de formação de rochas sedimentares após a evaporação de uma solução saturada, que depende das variações de temperatura, pressão, pH e potencial elétrico. Pessoal, o que acontece? O melhor exemplo, né, que nós temos disso, e que talvez alguns até já viram isso, é o mineral que nós chamamos de halita, que é o sal de cozinha. A halita, pessoal, a halita, que é esse mineral que é o sal de cozinha, ele surge, né, em ambientes extremamente secos, onde antes ali tinha água, né, muitas vezes era um mar, ou alguma área alagada, tá? Essa água evapora, tá bom? Essa água evapora e ali, né, fica esse mineral, no caso, a halita, tá bom? Que surge por evaporação. Então, esse é um processo também que leva à formação de minerais. E nós temos vários outros, pessoal, também minerais encontrados em rochas sedimentares que surgem por esse processo de evaporação ou sobressaturação. O gesso, tá, se origina assim, a anidrita, a silvita, pessoal. O que é a silvita, professor? Silvita é o cloreto de potássio, pessoal. Cloreto de potássio, a gente usa ele, né, numa forma moída, e é um adubo extremamente importante para a agricultura, que nós utilizamos quantidades enormes e temos que importar quase tudo, né, caríssimo, tá? Mas é um mineral que surge a partir desse processo também. A halita, né, os carbonatos, o calcário ali, e também a pirita, tá bom? Além disso, pessoal, alguns minerais surgem de outro processo que nós chamamos de deposição coloidal. Tá? Essa deposição coloidal, pessoal, também ocorre principalmente em ambientes sedimentares, em ambientes de formação de rochas sedimentares. E ela ocorre, né, através da precipitação de colóides que estão em suspensão, tá bom? Então, você tem ali, né, um ambiente sedimentar, onde o material foi depositado, né? Lembrem-se lá das rochas sedimentares,
E nesse ambiente, né, assim como novos minerais podem ser formados por evaporação ou sobressaturação, eles podem ser formados também pelo que a gente chama de deposição coloidal. Né? Você tem lá um ambiente saturado e vão começar a precipitar minerais. Tá bom? O metamorfismo, pessoal. Metamorfismo, o que é metamorfismo? Exatamente aquele processo lá, né, que nós falamos em relação à formação das rochas metamórficas. Então, você tem condições, né, de alta temperatura e pressão que faz com que um mineral pré-existente se transforme em outro. O mesmo processo que nós falamos lá para as rochas metamórficas. E, naturalmente, né, esse metamorfismo na formação aí de minerais, ele vai ocorrer nesses ambientes, né, de rochas metamórficas, ambientes de alta pressão e temperaturas, né? Nós vimos lá ambientes mais profundos, onde você tem uma massa rochosa sobre aquilo ali muito grande, ou algo próximo a uma erupção vulcânica, o que gera um aumento da temperatura e pressão também, tá bom? E ali nós temos alguns minerais interessantes, sei lá, o epídoto, granada, andaluzita e o grafite, que você usa aí, né, que você está usando aí para fazer as suas anotações. O grafite é um mineral que surge, né, do metamorfismo, tá bom? Pessoal, vimos vários termos aqui, né, neoformação, precipitação coloidal, não se preocupa com isso não, tá? Nós precisamos falar disso, porque é algo previsto em ementa disciplina, mas o que vocês têm que ter em mente é que são vários processos que determinam a formação dos minerais, né? Assim como a gente tem lá vários processos determinando a formação das rochas, que é aquele ciclo que a gente viu, nós temos vários processos, né, determinando a formação dos minerais, que são os constituintes dessas rochas, tá bom? E a gente tem que estar atento que esses processos vão determinar que esses minerais, que essas rochas tenham características específicas, tá bom? Agora nós vamos começar a falar, pessoal, muita atenção, sobre as características dos minerais, tá? As características dos minerais. A primeira característica dos minerais que nós vamos usar aqui para diferenciar, né, ou para separar os minerais em dois grandes grupos, nós temos alguns minerais que são cristalinos, que formam cristais, e nós temos minerais que não são cristalinos, que são amorfos ou vítreos. O mineral cristalino, pessoal, ele tem um padrão tridimensional muito bem definido, que vai se repetindo. Ou seja, ele tem uma geometria, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele tem uma geometria muito bem definida, tá? Já os não cristalinos ou amorfos, né, ele não tem uma ordem, ele não tem uma ordenação muito clara entre os átomos que compõem esse mineral, tá bom? Enquanto o cristalino tem uma forma, né, tem um padrão dimensional muito bem definido, um padrão tridimensional, o amorfo não. Ah, pessoal, então observem aqui, ó. Aqui nós temos, né, a estrutura regular de um cristal, tá bom? Que é um mineral aí cristalino. Observem, né, que a forma se repete, né, que o padrão de distribuição desses átomos, ele se repete de uma forma muito bem definida. Então, você tem um padrão tridimensional que se repete. Aí, quando você tem um mineral amorfo, tá? Um mineral amorfo, esse padrão ele não se repete. Dá uma olhada aí, pessoal.
os átomos, né, desse mineral, eles não respeitam essa distribuição padronizada, tá? Então, aí nós já separamos, nós já classificamos os minerais em cristalinos e amorfos, tá? Opa, perdão. E aí, pessoal, nós vamos ver agora, então, algumas características cristalográficas dos minerais. Vamos ver algumas propriedades físicas. Vamos ver algo relativo aos elementos presentes, aos processos, novamente, de formação e a composição química. Por quê? Nós vamos usar, pessoal, nós vamos usar essas características, tá? Esse conjunto aqui de características para classificar os minerais, tá? E aí nós vamos ver, né, que os minerais são classificados, são nomeados, são divididos de acordo com alguma característica química, né, algo ali na fórmula, se ele tem, né, esse padrão cristalográfico bem definido, de acordo com algum elemento presente, propriedade física, né, nós vamos ver que tem mineral que é muito duro, né, que é extremamente duro, como o diamante, por exemplo. Já outros, né, são de menor dureza, tá bom? E é isso que a gente vai usar para classificar os nossos minerais, tá bom? Antes da gente falar de cristalografia, vamos só ver algumas noções aqui, né? O mineral, então, é formado por elementos químicos, né? Nós já vimos lá que para ser mineral tem que ter uma fórmula química definida. E aí, pessoal, o arranjo, né? O desenho do meu mineral, esse arranjo químico atômico do meu mineral vai depender das dimensões dos elementos químicos, né, principalmente aí, o raio iônico hidratado, por exemplo, e das cargas elétricas presentes em cada elemento. Na hora que eu mostrar aqui a ilustração vai ficar mais claro, tá bom? Mas os minerais, então, eles terão, né, um arranjo atômico tridimensional, eles terão um padrão de distribuição de acordo com os elementos químicos que formam esse mineral. E que, em decorrência de diferentes dimensões e de diferentes cargas elétricas presentes lá em cada elemento, você vai ter um arranjo atômico diferente. Bom, essa estrutura cristalina, então, pessoal, é o arranjo desses átomos nas três direções do espaço, tá bom? X, Y e Z. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? E como esses elementos, e essas características relacionadas a esse arranjo atômico, né? A esse padrão tridimensional desses elementos, vai ser determinante para as características desse mineral, tá bom? E aí, né, a gente ter essa distribuição espacial dos íons que compõem o mineral, a gente precisa de carga contrária, de raio atômico diferente, tá bom? E a gente observa que quando a gente tem um cátion, os cátions, pessoal, que são os elementos com carga, com valência positiva, eles vão estar geralmente no interior da estrutura mineral, tá? Vão estar no interior do cristal. Enquanto os ânions, que têm raio atômico maior, vão estar presentes, né, no entorno ali do meu cristal. Eu vou mostrar para vocês uma ilustração agora, para isso ficar bem claro. Primeiro, pessoal, ó, isso aqui é o arranjo tridimensional da halita, daquele mineral halita, que é o nosso sal de cozinha, cloreto de cálcio. Então, observem o seguinte, pessoal. Observem o seguinte.
nós temos, né, os cristais de halita têm essa distribuição cúbica, né? O cristal de halita tem esse padrão tridimensional na forma de um cubo. É por isso que quando você pega o sal, né? Depois você faz um teste aí, vê se suas vistas tá boa mesmo. Seria melhor ainda se você tivesse uma lupa. Mas se você olhar os grãos de sal, pessoal, eles são cúbicos, tá? Os cristais de sal geralmente são cúbicos. Eles se dividem seguindo esse padrão, porque a halita, que é o mineral que forma o mineral que a gente chama de sal de cozinha, apresenta, né, esse arranjo tridimensional entre os átomos de cloro e de sódio, tá bom? O exemplo do sal é muito bom, depois você pega o sal aí e dá uma olhada, tá? Então, esses minerais, pessoal, aí todo mineral, tá? Todo mineral que apresenta, né, que é cristalino, que não é amorfo, ele vai ter uma estrutura tridimensional bem definida. E a gente usa isso para classificar os minerais. E essa estrutura tridimensional bem definida é algo muito importante também para as propriedades desse mineral. Dê uma olhada, pessoal. Nós temos, olha lá, ó, nós temos minerais com vários arranjos tridimensionais, tá? Então, os cátions e os ânions presentes nesses minerais, de acordo com seu raio hidratado e de acordo com a sua valência, eles vão se organizar em diferentes estruturas tridimensionais. Fica um negócio até bonito assim de se ver, né? Olha lá, isométrico, hexagonal, ortorrômbico, triclínico, tetragonal, trigonal, tá bom? Nós vamos encontrar minerais, né? Nós vamos encontrar minerais com várias conformações tridimensionais. E aqui um exemplo, pessoal. Esse exemplo é muito bom pelo seguinte: vocês sabiam, pessoal, vocês sabiam que o diamante e o grafite têm a mesma composição química? O diamante e o grafite têm a mesma composição química. Ambos são minerais de carbono, tanto o diamante quanto o grafite. A diferença, a única diferença, pessoal, entre o diamante e o grafite é a estrutura atômica, é a forma pela qual os átomos de carbono estão arranjados na estrutura cristalina do diamante e na estrutura cristalina do grafite. Aqui, né, pessoal, no caso do diamante, esses átomos de carbono estão distribuídos, né, em unidades cúbicas, em unidades cristalinas cúbicas. E esse fato, né, dos átomos se organizarem assim, é que garante ao diamante propriedades extremamente diferentes do grafite, né? É por isso que provavelmente você tem aí um monte de grafite na sua casa e muito possivelmente não tem um monte de diamante aí, tá bom? Porque essa distribuição dos átomos de carbono garante algumas propriedades para o diamante, né? Uma delas é a dureza, que tornam esse mineral, né? Que fazem com que esse mineral tenha um altíssimo valor econômico, o que não acontece com grafite, que tem uma finalidade muito bem definida e que ajuda a gente bastante no cotidiano, mas que é algo bem menos valorizado que o diamante, tá? Ambos têm a mesma fórmula. Ambos têm a mesma fórmula, pessoal. O que mudou foi o arranjo tridimensional dos átomos. E observe,
o D ali é de dureza. O diamante é o mineral mais duro, é o que a gente usa como referência de dureza. O diamante, ele consegue arranhar tudo. Inclusive, isso é uma coisa boa, né, para você testar se o anel que você ganhou aí é de diamante ou não é, né? Você vai passar ele aí em alguma superfície. É ele que vai arranhar a superfície. Se ocorrer o contrário, é porque não é diamante, tá? Que ele tem dureza 10. Ele consegue arranhar tudo e não ser arranhado, tá? Enquanto o grafite, que é bem macio, tem dureza 2. E por causa desse arranjo atômico diferenciado, o diamante tem densidade ali de 3,3, enquanto o grafite tem densidade de 2, tá? Isso é só para a gente chamar essa atenção dessa importância, dessa organização tridimensional dos átomos e de como isso interfere nas propriedades dos minerais, tá? O negócio, pessoal, falando agora de propriedades físicas já, saindo um pouco dessa parte aí de cristal, de cristalografia, tem a propriedade física do mineral, pessoal, isso aqui, quando a gente fala em arranjo, né, em arranjo atômico é algo super microscópico, é a forma como que os átomos ali se organizam. O hábito, pessoal, já é mais sobre a forma como esse mineral aparece na natureza, né? A gente chama o hábito também de tendência de cristalização. Então, qual que é a forma que esse mineral aparece na natureza? Tá? E nós temos alguns exemplos aqui. Esquece lá o arranjo cristalográfico, porque aquilo é algo a nível atômico, tá bom? Aí nós temos alguns minerais, pessoal, ó, que tem um hábito, né, que tem a forma acicular, né, se parece com uma agulha. Nós temos ali a natrolita. Outros já têm formato colunar, né? Tem o formato colunar. E ali temos o berilo como exemplo. Outros têm o formato tabular, outros prismático, né? Prismático é o nosso quartzo, que nós vamos encontrar com muita abundância nos nossos solos, nas nossas rochas aqui da região. Outros minerais têm um aspecto interessante, um aspecto fibroso. Outros têm um aspecto micáceo, né? Que são as micas, que são minerais, né? Que são formados por finas camadas. Tá? Um exemplo que nós temos é a muscovita, tá? E aí outros são cúbicos, né? Temos ali a limonita, tá bom? Então esse hábito é mais relacionado à forma como que o mineral aparece na natureza, tá bom? A densidade, pessoal, é uma grandeza, né? Uma propriedade física muito importante que nós falamos há pouco, quando a gente estava dando esse exemplo de diamante, e que é algo que a gente mede no laboratório, ou mesmo no campo, que é relativo à dureza. O que define essa... Perdão, pessoal, eu confundi aqui. A densidade, na verdade, ela é algo que vai interferir muito na dureza. Só que a densidade, né, é essa grandeza física, que é essa relação, né, de massa sobre volume. Tá? E aí nós temos, né, alguns minerais que são mais leves, né, que têm a densidade menor, como o quartzo e o feldspato. Já outros que são mais densos, como a turmalina, o zircão, o rutilo, tá bom? Uma outra propriedade que a gente usa também, e aí isso aqui vocês vão lembrar da nossa aula de rochas, uma outra propriedade que a gente usa também para classificar os minerais é a coloração, pessoal. Nós temos alguns minerais que são mais escuros, tá? Mais escuros. E essa cor escura, pessoal, quer dizer para a gente que eles são ricos em ferro, magnésio, em titânio, em manganês, tá? Aí nós temos as olivinas, piroxênios, anfibólios, tá bom? São minerais mais escuros, tá? Os minerais mágicos. E aí solos, né,
que são abundantes nesses minerais vão ser mais escuros e possivelmente, né, vão ser ricos nesses elementos. Então, isso já tem implicação direta aí na nutrição das plantas. Aí nós temos também alguns minerais que são félsicos ou ciálicos, mas o termo mais comum é félsico, que é branco ou incolor, tá? Esses minerais mais claros, pessoal, né? Esses minerais mais claros são mais pobres, tá? São mais pobres, porque vai predominar na composição desses minerais mais claros a sílica e o alumínio. É por isso que solos mais claros, né? Esse é um dos motivos pelos quais solos mais claros tendem a apresentar uma fertilidade natural mais baixa. Tá bom, pessoal? É natural, né, que muito da cor do solo depende da matéria orgânica, tá bom? Mas quando a gente considera só a fração mineral, minerais mais escuros, solo geralmente mais rico. Mineral mais claro, solo geralmente mais pobre, tá bom? E aí agora nós vamos falar de dureza, né? Dureza. Aí, agora sim, nós vamos voltar àquela questão lá aquela comparação bacana que a gente fez, grafite com diamante, tá bom? A dureza é a resistência do mineral à abrasão. É simplesmente, pessoal, nessa escala de dureza que a gente tem para os minerais, você pega um e tenta arranhar o outro, para ver qual que é mais duro, tá? Essa propriedade está diretamente relacionada com a resistência das ligações químicas, tá? E daí vai ser algo relacionado, então, com esse arranjo tridimensional dos átomos, tá? Com essa organização a nível atômico, tá? É algo obtido riscando um material com outro. A gente pode usar a unha, tá? Se a gente consegue riscar um mineral com a unha, é porque ele não é tão duro assim, ou pode usar um canivete para riscar minerais de maior dureza. Nós temos o diamante como exemplo de mineral duro e o talco lá no outro extremo, né? Mineral bem mole, pouco resistente. Observem aqui, pessoal, ó, nós temos o talco, né? Que é esse primeiro mineral facilmente arriscado com a unha. Nós temos a gipsita, que é o mineral que compõe o gesso, né? E observe o gesso, pessoal, se você conseguir encontrar aí, né? O gesso em seu estado natural, tá? Se você passar a unha nele assim com força, né? Sua unha tiver resistente, você consegue arranhar o gesso com a sua unha. E essa é uma propriedade que remete à força das ligações químicas que formam esse mineral, tá bom? E aí a gente pega aqui, né, o quartzo, que é um mineral bastante abundante aqui na nossa região. A gente só consegue, na verdade, o quartzo é capaz de arranhar o vidro, né? Quartzo já é bem resistente, tá bom? Mas não confunda quartzo com diamante, cuidado. E aí nós temos outros minerais que, inclusive, né, utilizando esse parêntese aí, são minerais de alto valor econômico, são utilizados também, né, nessa indústria aí de joias, como o topázio e a esmeralda, que raramente se arranham. Você vai ter que pegar um diamante para você conseguir arranhar um topázio ou uma esmeralda, tá bom? Aí nós temos a safira e o rubi, que também é super duro, né? Você vê que só vai, quando a gente fala nesses minerais, né? O pessoal usa na indústria de joias, quanto mais duro, mais claro. Mais caro, chegando até o diamante, que é o mineral mais duro. E olha a fórmula química aqui do diamante, pessoal. Igual a do grafite, carbono.
Só isso. Um monte de carbono ligado ao outro. Nada mais. A diferença, né, é o arranjo atômico desse carbono. Tá bom? Então, dureza é uma propriedade dos minerais bem importante. Uma outra propriedade é o brilho, tá? É o brilho. Conforme o nome fala, o brilho é essa propriedade morfológica relativa à aparência do mineral e na forma como ele interage com a luz, pessoal. Tá? Tem mineral que reflete a luz, outro refrata a luz, tá bom? Isso também diz respeito, né, com base nessa interação do mineral com a luz, você consegue inferir sobre a composição química desse mineral, tá? Nós temos alguns minerais de brilho metálico, como sulfetos ou óxidos de metais pesados, alguns elementos nativos. Nós vamos ver o que é elemento nativo daqui a pouco. Nós temos os minerais de brilho não metálico, né? Temos alguns que têm um aspecto sedoso ou mesmo gorduroso, tá? E ali alguns exemplos aí para a gente ver e para a gente classificar os minerais em relação ao brilho. E por último, pessoal, muita atenção que vocês vão utilizar isso aqui para fazer a atividade dessa semana. Vamos lá. Todo mundo aí saindo do Instagram. Vamos dar uma olhada aqui. Clivagem, né? E fratura, pessoal. É a propriedade, né? O que é clivagem? A propriedade dos cristais, né? Em se subdividir em planos paralelos, tá bom? Então, alguns minerais, eles têm essa propriedade, na hora que você pega um canivete lá e mexe, ou um prego, ou qualquer coisa, né? Que você consiga romper, que você consiga comprometer essa estrutura do mineral, você, você pode observar, né, essa propriedade do mineral se dividir em planos paralelos. E isso ocorre, né, quando há uma menor coesão da rede cristalina entre esses planos, tá bom? É uma propriedade específica de alguns minerais. E nós vamos utilizar, ao final aqui eu vou mostrar uma chave que nós vamos utilizar para classificar os minerais presentes nas nossas rochas, para tentar identificar, né, esses minerais presentes, e uma das características que a gente usa é a clivagem, porque nós sabemos, né, que determinados minerais apresentam essa propriedade e outros não, tá bom? A fratura, né, a gente está falando aqui de clivagem e fratura. A fratura, então, é a quebra do mineral segundo a superfície não coincidente com o possível plano cristalográfico. O que isso significa, pessoal? O mineral se quebra de forma irregular, né? Nós falamos, por exemplo, que a alita, né, quando você moe ali o material, a tendência é que saiam cubos, né, que são fiéis a essas unidades cristalográficas da alita, né, do cloreto de sódio. Já existem outros minerais que vão apresentar essas fraturas, tá? Essas fraturas, tá bom? Nós vamos ver um pouco mais disso, mas isso aqui é algo que vocês vão utilizar para seguir uma chave de classificação e tentar identificar os minerais presentes nas rochas da atividade que vocês entregaram essa semana, tá? Então, observem ali, pessoal, na clivagem, né? Na clivagem, você tem algo ali, né? Você tem superfícies de divisão, superfícies de separação relativamente bem definidas, né? O mineral se quebra obedecendo um pouco ali as suas unidades cristalográficas.
Já quando você tem a fratura, não. O mineral vai quebrando sem uma superfície plana definida, tá bom? Sem uma orientação definida. Quando vocês fizerem isso aí na prática, tá? Vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Uma outra forma da gente classificar os minerais, aí agora já não é mais com base em propriedades físicas, é a classificação com base nos elementos presentes, tá bom? Na verdade, nos minerais, nós vamos classificar os minerais com base naquele elemento que o mineral é rico, tá? Então, nós teremos minerais que são ricos em ferro, como a hematita, a guetita, a pirita. Nós temos minerais ricos em cobre, como a cuprita, a calcopirita, a calcocita, tá bom? Então, a classificação com base nos elementos presentes, tá? E podemos classificar também de acordo com o processo genético, que são aqueles processos lá que a gente viu. Tá? Nós vimos a cristalização, a deposição, sublimação, o metamorfismo e a evaporação, tá bom? Então, pessoal, esses processos de classificação, eles são importantes, tá? Para a gente entender as propriedades dos minerais e como essas propriedades serão determinantes para o solo, tá? Serão determinantes para a gênese do solo, para as características do solo, para o uso agrícola do solo, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai falar agora de composição química, que é o que nós vamos utilizar, né, para fechar nossa aula e para dividir os minerais em grupos, tá? Em grupos. Então, nós classificamos, né, os minerais, principalmente de acordo com a natureza do grupo aniônico que está presente nesses minerais, do grupo aniônico, do grupo, né, que lá naquela estrutura cristalina, ele está carregado negativamente, tá bom? A base desse tipo de taxonomia, né, com base na composição química, é a natureza do radical aniônico, olha lá. Nós vamos ter os carbonatos, os sulfatos, os sulfitos, os nitratos, tá bom? Então, vai ser assim, né, que nós vamos fechar a nossa aula aqui, dividindo os minerais em alguns grupos de acordo com o radical aniônico, tá? E nós vamos ver, pessoal, e que, novamente, né, quando a gente fala daquela abundância dos minerais, nós temos um grupo aí que são os feldespatos, que correspondem a mais da metade dos minerais, tá? Aí nós vamos ter o quartzo, piroxenos, anfibólios, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um. Pessoal, antes disso, atenção, que isso causa uma certa confusão, existe um grupo de mineral, de minerais, né? E nós já falamos de alguns exemplos aqui, como diamante e como grafite. Eles são encontrados no estado livre na natureza, pessoal. Eles não se ligam, tá? Eles não se ligam a nada. Vocês viram lá que a fórmula do diamante era só carbono? Vocês viram lá, pessoal? Porque é um elemento, né? São minerais formados por elementos no estado puro. Eles não se ligam com mais nada, tá? E aí nós temos, né, vários minerais, esses que nós chamamos de elementos nativos, que eles não se ligam a nada, tá? E aí nós vamos ter ouro, prata. Quando você pega o ouro, né, que vai ser um mineral, mas que também é elemento químico, porque ali, né, ali naquele mineral só tem ouro.
só tem ouro. Você vai encontrar lá átomos de ouro. Da mesma forma, quando você pega a prata, você só vai encontrar átomos de prata, tá bom? Você encontra lá a prata na natureza, só átomo de prata, tá? E vários outros minerais, eles ocorrem, né, como elementos nativos. Da mesma forma, quando você encontra o diamante, vamos supor que você encontrou um diamante lá na natureza, você faz lá uma análise, uma difração de raio-x, só tem átomos de carbono, tá? Então, são minerais, né? Esse primeiro grupo que a gente está classificando de acordo com a composição química, que eles não se ligam a mais nada, eles ocorrem no estado puro, tá bom? E aí nós vamos falar também agora dos sulfetos, pessoal, tá? Os sulfetos é uma classe de minerais muito importante, porque, além de originar alguns solos, os sulfetos vão estar presentes em vários minérios, em vários minerais de interesse econômico para mineração. Tá? Aí nós temos a pirita, a calcocita, a galena. Eu falei sulfito, né? Quando eu vi o S2 lá, mas é sulfeto. Desculpa, pessoal. A covelita, a molibdenita, tá bom? Então, são os minerais aí do grupo dos sulfetos, tá? Então, observem que a partir de agora nós vamos classificar de acordo com o radical aniônico. Aqui o radical aniônico S2. Então, esses minerais que apresentam, né, o S2 na composição são os sulfetos, tá? E nós vamos ter os sulfossais, né, que é um terceiro grupo, ou sulfetos duplos, tá? Nesses sulfossais ou sulfetos duplos, metais ou semimetais tomam o lugar do enxofre na estrutura, tá bom? Aí nós temos a enargita, a tetraedrita e a arsenopirita, que o enxofre ali, que o arsênio entrou no lugar do enxofre, tá bom? Esse é um outro grupo também. E nós vamos ter, pessoal, um grupo extremamente importante, são os óxidos e os hidróxidos. Pessoal, esse grupo mineral, por que ele é extremamente importante? Já anota isso aí, tá, pessoal? Já anotem isso aí. Os minerais mais abundantes na fração argila dos solos brasileiros são os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, óxidos, né, hidróxidos de ferro e alumínio e a caulinita, tá? Então, um dos fatores, né, que reforça a importância desse grupo é porque a guetita, a hematita, a gibsita são minerais extremamente comuns e que dominam, juntamente com a caulinita, a fração argila dos solos brasileiros. Então, quando a gente analisa a fração argila dos nossos solos, nós vamos encontrar principalmente gibsita, guetita, hematita e caulinita. Gibsita, guetita e hematita, esses três são óxidos hidróxidos, tá bom? Então, esse é um grupo também de muita importância. E aí nós vamos ver que esses minerais, eles imprimem certas características bastante particulares e que muitas vezes trazem uma dor de cabeça enorme do ponto de vista da fertilidade, quando a gente vai trabalhar com os nossos solos, tá bom? A gibsita, a guetita e hematita. Ok? E aí, né, lá, ocorrem formas cristalinas ou amorfas, né? Minerais secundários, então, importantes no solo de regiões tropicais.
eles apresentam essa coordenação octaédrica, tá? E se cristalizam formando estruturas semelhantes, mas são minerais de extrema importância, né? A mineralogia dos solos brasileiros, tá? Nós temos aí, né, 2 óxidos de ferro extremamente abundantes no Brasil, que é a hematita responsável por solos extremamente vermelhos, né? Aquela terra vermelha que mancha o pé, são solos ricos em hematita. Enquanto a goethita, né, está associada a solos mais amarelos, um amarelo mais forte. Tá bom? Ela tem alto poder pigmentante, tá? E eles têm essa capacidade de absorção, que nós vamos estudar lá na fertilidade, que dá uma dor de cabeça enorme para a gente. A gente coloca o adubo para a planta, o adubo se liga a esses óxidos de ferro e alumínio e se torna indisponível, tá? E nós temos também os óxidos de alumínio. O mais comum é a gibsita. A gibsita é um óxido de alumínio e é o principal componente da fração argila de solos velhos, solos altamente intemperizados, que é o que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Esse trio aqui sempre anda junto, pessoal, anotem aí, gibsita, hematita e goethita, juntamente com a caulinita, que é um mineral silicatado e que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, os óxidos e hidróxidos é extremamente importantes. E aí, para ilustrar, né, temos aqui um solo bem vermelho, rico em hematita, e um solo amarelo, tá? Rico em goethita ou em gibsita, ok? E a presença desses minerais vai imprimir características bem particulares para esses solos, tá? Nós temos um outro grupo de minerais, pessoal, que são os aloides, tá? Que são os aloides, ó. Esses aloides são produto da combinação de cátions de baixa valência com íons halogênicos eletronegativos. Professor, o que é um halogênio? Lembra lá quando você estava estudando tabela periódica. Atenção aí na química geral, tá? Vamos pegar firme que vocês vão usar muito isso. Então, a combinação de cátions de baixa valência com íons halogênicos eletronegativos, tá bom? Vou dar um exemplo aí para a gente, pessoal. Cloreto de sódio, cloreto de potássio, o fluoreto de cálcio, o hexafluoreto de sódio, alumínio sódico, algo assim o nome, tá? Então, são minerais que são a combinação de um cátion de baixa valência. Aqui o cátion de baixa valência aqui, pessoal, sódio, potássio, cálcio, com íons halogênicos eletronegativos. Cloro, flúor, tá bom? Esses são os halogênios. E aí nós classificamos esses minerais como aloides, tá? Temos aí os carbonatos, pessoal. Os carbonatos eles se classificam, né, ou eles se distinguem pela combinação de cátions bivalentes com o complexo aniônico carbonato. E aí você vai ter os carbonatos, né? A magnesita, que é o carbonato de magnésio, a calcita, que é o mineral, né, dominante no calcário, que é o carbonato de cálcio, a dolomita, que é o carbonato de cálcio e magnésio, presente no calcário dolomítico, e a siderita, que é um carbonato de ferro, tá? Carbonato de ferro, tá bom? Esses são, né? Esse é um grupo de mineral aí bastante importante para a gente, que são os carbonatos, tá? Temos também os nitratos, pessoal, que tem bastante relevância também para a fertilidade do solo. Os nitratos, né, a combinação de cátions bivalentes com o
ânion nitrato. Antes, né, lá nos carbonatos, ânion carbonato. Agora aqui o ânion nitrato. E aí você vai ter o salitre do Chile, tá? Que é uma fonte de nitrogênio para as plantas. Você vai ter o salitre, que é o nitrato de potássio, que é a fonte de nitrogênio e de potássio para as plantas. E agora, pessoal, vamos ter também os boratos, tá? E agora vai ser a combinação de cátions bivalentes com o complexo aniônico borato, tá? E aí nós temos o borax, que é a fonte de boro para a agricultura também. Então, observem, pessoal, além da relevância desses minerais para a formação de rocha, além da relevância desses minerais por estarem presentes na fração argila, na fração silt, na fração areia dos nossos solos, eles são muito importantes também no nosso cotidiano, e principalmente no cotidiano do engenheiro agrônomo, porque vão originar algumas importantes fontes de adubos, tá? Só aqui a gente listou um monte, tá? Só nessa transparência aqui nós temos 3 exemplos. E nós vamos ter também os sulfatos, os tungstatos, os molibdatos e os cromatos, ó. Combinação de cátions bivalentes com esses complexos aniônicos aí, sulfatos, cromatos, molibdatos e ali o tungstato, tá? E aqui nós temos, né, tenardita, celestina, está bom de vocês arrumarem aqui um nome já para o filho, né? Ou principalmente para a filha, né? A scheelita, anidrita, ulfenita, nós temos aqui ótimos nomes. E o mais comum para a gente desse grupo é a gipsita, que é o sulfato de cálcio dihidratado, que é o nosso gesso, utilizado na construção civil, utilizado na agricultura. Tá bom, pessoal? E aí também, né, bastante utilizado na agricultura, vamos ter os fosfatos, né? Além disso, né, não são utilizados na agricultura, temos também os acenatos e os vanadatos. Olha lá, que vai ser a combinação de cátions metálicos com complexos aniônicos, fosfato, acenato e vanadato. E os exemplos que nós temos, né? A monazita, a vivianita, a adamita, né? A vanidinita, a eritrita e principalmente esse aqui, pessoal, tem destaque, a apatita. A apatita, né, é um fosfato cálcico, que é a principal fonte de fósforo que nós temos aqui no Brasil e utilizamos na agricultura. No seu estado natural, né, só moído, ou a gente reage ela com algum ácido para aumentar a disponibilidade ali daquele fosfato presente, tá bom? Mas é uma fonte importante de fósforo para a agricultura. Também, né, presente em algumas rochas, presente aí em alguns solos, tá? Para fechar, pessoal, estou falando um pouco sobre a nossa atividade da semana. Atenção, nós vamos pegar essa chave aqui, que está lá naquele material, naquela apostila que a gente usa, de conteúdos básicos de geologia e pedologia do pessoal do UFV. Você vai pegar as rochas aí que você apresentou, né? Você vai fragmentar essas rochas, tá? Você vai quebrar ou tirar uma lasca ali dessa rocha e vai tentar identificar os minerais presentes nessa rocha. Aí depois disso você vai mexendo lá com a faca, com alguma coisa, porque você vai usando essa chave, pessoal, você vai classificar os minerais presentes na sua rocha. É uma classificação extremamente simples, pessoal. Apenas para fins de ensino, tá? Apenas para fins de ensino, tá bom? É óbvio que se você quiser uma classificação, ou se você quiser definir a mineralogia da sua rocha com exatidão,
você tem que levar isso para o laboratório, fazer um monte de análise, fazer difração de raio-x. Aqui não, pessoal. É só para vocês, né, trabalharem um pouco mais com as rochas, para vocês se habituarem com a ideia que as rochas são formadas por minerais, tá? E vocês vão tentar classificar esses minerais. A primeira coisa ali é a cor, né? É o mineral escuro ou claro? Lembrando, pessoal, que na rocha estarão presentes, né, muitas vezes, diferentes minerais. Aí você vai, né, tentar classificar cada um desses minerais. Vão ser 1, 2, 3 no máximo, tá bom? Máximo 4, tá? Mas aí você vai lá na rocha onde é mais branco, por exemplo, e se dependendo da rocha que você estiver trabalhando, se é bem claro, e aí você vai tentar utilizar essa chave para fazer a classificação. Ah, professor, mas aqui está pedindo, né, para eu ver se o meu mineral reage com ácido. Eu não tenho ácido em casa. É claro que você não tem ácido em casa. Usa vinagre, usa limão, tá? E olha lá se reage, olha se libera CO2 na reação, se borbulha um pouco quando você fragmenta isso e pinga limão em cima, tá bom? Vocês vão agora, né? Nós vamos parar a gravação, vocês vão tirar as dúvidas, mas vocês vão fazer a leitura e daí vocês vão ver quando vocês forem fazer essa classificação aqui vai ficar simples. E é claro, né? Tudo que vocês fizerem para classificar, vocês vão registrar com foto e depois vão escrever isso no relatório, tá bom? Salvar isso em PDF e postar como tarefa. Ok? Pessoal, fechamos aqui, né? A nossa aula. Vou interromper a gravação e vou abrir para perguntas.